Olá, eu sou Eliane Duin, você está no podcast do Repertório Marketing Talks. O assunto de hoje é a implementação de projetos. Não resista às mudanças. Seja bem-vindo! Nosso convidado de hoje é o professor Ricardo Martins. Ele é professor efetivo da UFPR, sócio na Harvest Business Intelligence, empresa que atua com pesquisa de mercado em Curitiba. Também é consultor de marketing e design de serviços. Nesse momento, está lecionando como professor convidado na Universidade de Artes e Design em Savannah, na Geórgia, Estados Unidos. Olá, Ricardo, tudo bem? Como é que anda o tempo por aí? Como é que estão as coisas? Está bem, está chegando finalmente o verão. Eu entrei de férias agora, né? Com o verão americano é no meio do ano, então as aulas terminaram essa semana, terminamos toda essa parte de relatórios e tudo mais, e agora finalmente férias. E o distanciamento social está sendo cumprido aí à risca? Sim e não. Sim, porque, né, o país está se preocupando com essa questão, mas não no sentido de que aqui na cidade onde eu moro, teve uma contaminação bem menor, né? Foi bem baixa, assim. E a população meio que se sentiu no direito de não ser tão rigorosa nesse aspecto, porque ela acha que ela está confiando no fato de que tem menos pessoas contaminadas por aqui e acreditam que elas não vão ser influenciadas, né? Então, o pessoal que está mais relaxado nesse aspecto. Isso também acontece no Brasil, né? Mas, enfim, vamos lá aqui ao nosso tema. Ricardo, a gente sabe que da importância de se implementar metas e processos nas organizações, né? Seja para garantir o padrão de produção e controle da qualidade final dos produtos e serviços, seja pela organização e produtividade dos colaboradores, ou mesmo a segurança no trabalho, ou até mesmo por exigência da lei, entre outras coisas. A gente também sabe que um projeto só terá chances de vingar se todos os envolvidos não só tiverem a competência necessária para executar esse projeto, como também para cumprirem com as normas estabelecidas. Para tal, a gente imagina, né, que o mais importante também é acreditar e abraçarem esse projeto. E quando isso não acontece, toda uma ideia poderá vir por água abaixo. Problemas de execução, de colocar em prática, existem por todo lado. Haja atendimento e suporte ao cliente para atender os problemas advindos daí. Ricardo, na sua opinião, quais são os motivos pelos quais a implementação dos projetos falha nas organizações? Bem, Eliane, o que eu percebo é que as pessoas elas dedicam muita energia para o planejamento, só que elas não pensam em planejar também a execução. E aí, quando isso se soma com o fato de, às vezes, o planejamento está abordando o problema errado. Na hora de executar, você não vai ter o resultado que você espera, porque o problema não era aquele. Às vezes, a intervenção que você escolheu não é a abordagem mais adequada. Às vezes, você também não tem objetivos bem definidos, né, precisos, ou que são muito ambiciosos para o que aquela organização consegue fazer. Outros ainda encaram que a implementação é como se fosse um evento, uma coisa que vai acontecer no final de semana, chamar as pessoas, e tudo vai se transformar de sexta para segunda-feira, ao invés de se transformar num programa, em algo contínuo, né? Outros motivos, além desses, são o fato de muitas implementações não dão o tempo necessário para as pessoas mudarem. Então elas acham que a mudança ela é repentina, que as pessoas não precisam de tempo, isso não é verdade. Às vezes a pessoa que está implementando a mudança também não tem as habilidades necessárias para isso. Então a pessoa inexperiente provavelmente vai cometer muitos erros. Um outro motivo para as implementações darem errado é que a pessoa que está fazendo a implementação, ela segura o projeto para si. Ela não transfere para o cliente o projeto. Então, quando ela vai embora, o projeto acaba, porque o projeto fica dependente daquela pessoa para sempre. Ao invés da empresa andar com suas próprias pernas, ela fica sempre dependendo do consultor. Então, esse é um outro motivo. Ainda outra razão é a empresa não estar pronta para a mudança.
Existem fatores para você verificar se aquela empresa está pronta para mudar ou não. E é possível fazer alguns testes para você avaliar isso. E o fato é que se ela não estiver pronta, não adianta tentar mudar. Às vezes não é a hora certa. E por fim, as implementações dão errado porque pessoas resistem à mudança. E essa resistência à mudança pode fazer com que o seu projeto vá por água abaixo. Mas e por que motivo, já que você está falando das pessoas, elas resistem a essas mudanças? Muito bem. Existem muitas teorias que falam sobre esse assunto, sabe? Eu já estudei mais de 450 referências diferentes sobre esse assunto. Tem teoria de todo tipo. Assim, eu estudei 450, mas existem mais de 1.500 explicações para as pessoas resistirem à mudança, tá? Uhum. O que eu percebi é que, por exemplo, algumas teorias dizem que é porque as pessoas não querem sair da sua zona de conforto, outras ainda dizem que as pessoas passam por um estresse psicológico e aí elas não querem experimentar essa mudança. Outros ainda acham que essa mudança é só uma modinha, né? Toda empresa sempre tem uma modinha, sempre tem uma novidade, um brinquedinho novo que o patrão traz para a empresa e os funcionários falam, puxa, lá vem mais um brinquedinho, que vai durar 1 mês, 2 meses, vai voltar tudo a ser como era antes. Outro fator de resistência é o fato das pessoas não entenderem a mudança, é um problema de comunicação, a mudança não foi comunicada corretamente. Outros não enxergam vantagem, valor na mudança, né? Elas ficam se perguntando, mas por que a gente tem que mudar? O que está acontecendo, né? Por que a mudança é melhor? E ainda até explicações no ramo do direito, dizendo que, por exemplo, a legislação trabalhista no Brasil, ela engessa as mudanças, não deixa as empresas inovarem, porque a inovação nos processos exige que as pessoas mudem suas funções, se ela foi contratada por uma coisa, agora vai ter que fazer outra, aí coloca a culpa na lei. Mas, de todas as explicações que eu encontrei, as que eu considero mais plausíveis é o fato de que o homem ele não é tão racional como as pessoas pensam. Acho que, mas por que a pessoa não quer aceitar a mudança? Isso aqui vai ser melhor financeiramente, em termos de tempo, vai melhorar a satisfação do consumidor, vai trazer uma imagem melhor para a empresa, blá, blá, blá. Todas essas são explicações racionais. E a gente tende a achar que o homem é racional, mas ele não é. E ele usa atalhos para tomar decisões. E esses atalhos podem bloquear a mudança. E por fim, a segunda explicação que eu considero a mais plausível é que se uma pessoa perceber um processo de mudança que ela vai perder poder, ela vai resistir e ela vai até sabotar o projeto. É interessante esse comentário que você estava falando da resistência, porque também tem essa coisa da zona de conforto, né? A pessoa está. Nosso cérebro tem uma grande resistência às mudanças. Então, por que mudar aquilo que está ali e está dando certinho, né? Então, quando você fala que no primeiro momento que as empresas precisam preparar os colaboradores para as mudanças, ou um determinado setor para as mudanças, eu acho que sim, acho que ela não pode chegar já como um rolo compressor querendo mudar tudo, ela precisa preparar mesmo, né? Explicar, informar e fazer, às vezes eu até digo assim, por que não fazer com que as pessoas participem, né? Deem opiniões, entendam, ou pelo menos vejam o que é que vai ser feito antes de simplesmente pegar e chegar e dizer, a partir de hoje vai ser assim. Então, por isso que eu também acredito que a tua última fala aí com relação ao poder dos colaboradores também, porque você tem ali os líderes que são líderes, vamos dizer assim, de fato, ou aqueles que são os líderes ocultos, que podem, obviamente, pôr tudo a perder. Então, qual é a relação que você vê entre esse poder dos funcionários e a chance desse projeto fracassar ou ser bem sucedido? Sim. Bem, a gente tem uma tendência a achar que os únicos que têm poder para barrar um projeto dentro da empresa são os donos, os diretores, os gerentes, os supervisores, etc. Mas só que isso não é verdade. Dentro de uma empresa existem vários outros tipos de poderes, além do poder da hierarquia em si, né, de quem está no alto da pirâmide. Nós temos o poder do conhecimento, tem o poder do funcionário que não pode ser demitido
por causa da rescisão dele, que é muito cara. Tem o poder da funcionária, que tem um caso com o presidente, que sabe dos podres da empresa. Tem o poder do porteiro, que passa o dia inteiro na empresa e sabe quem entra e quem que sai. Então, esses diferentes poderes, eles podem fazer um projeto fracassar se uma dessas pessoas se sentir ameaçada ou prejudicada. Então, a gente acha, né, que, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma empresa que ela está passando por alguns problemas e a culpa desses problemas é a gerente. Aí você pensa, então vamos substituir a gerente, né, porque ela está impedindo as mudanças e está trazendo problemas aqui para a organização. Só que a gerente, ela é a amante do presidente da empresa. Você sabe que se você mandar ela embora, no outro dia ela vai colocar a boca no trombone e vai espalhar tudo, todos os podres, todos os segredos da empresa de uma hora para outra. E aí você não consegue mandar a pessoa embora. E aí, como é que faz? Se ela era simplesmente uma mera gerente e o presidente tem o máximo poder, você não poderia, se fosse tudo muito 880, simplesmente mandava embora e não se pensava mais nisso. Mas não é tão simples assim. Então, aquela noção que a gente tem de hierarquia, de que quem tem poder está lá no alto e quem está aqui embaixo não tem, não é tão simples. Eu vou te dar alguns outros exemplos. Por exemplo, eu fiz um trabalho para uma empresa na área de processos. E era uma empresa da área artística, de entretenimento. E o dono dessa empresa, ele tinha uma dívida de gratidão com uma funcionária que estava na empresa desde o começo. Desde o comecinho. E ele, cara, ia gente, saía gente, mudava tudo, mas essa funcionária não saía de jeito nenhum. Embora no começo ela foi muito útil para a empresa, de fato, ela ajudou muito a empresa a crescer, com o passar do tempo, ela meio que foi virando um problema. O que era uma vantagem no começo, que tinha pouca gente trabalhando, e ela era tipo o pau para toda a obra, ela agora começou a barrar as inovações, começou a barrar os processos, começou a colocar dificuldades, e nada ia para frente dentro da empresa. Então esse é um exemplo. Um outro caso é os alunos dentro de uma universidade. A gente tende a achar que os únicos que têm poder são os professores. O professor manda e desmanda, faz o que quiser, o reitor, o coordenador pedagógico, e a gente acha que aluno não manda nada dentro da universidade. Só que se você fizer mudanças de processos dentro de uma instituição como essa, os alunos sim têm poder para resistir à mudança, e dependendo da forma como eles se articulam e quem está envolvido, se esses alunos têm respeito dos demais colegas, a mudança simplesmente pode não acontecer. Um último exemplo, dentro de um hospital. As pessoas tendem a achar que quem tem máximo poder no hospital são os médicos, as enfermeiras e só. Esses são os que mandam, né? Só que a turma da limpeza dentro do hospital tem um poder enorme, porque a limpeza talvez é uma das coisas mais importantes que existe dentro de um hospital. Ela está acima dos médicos, ela está acima das enfermeiras. Então, as pessoas que cuidam da limpeza do hospital, elas têm muito poder. Então, eu estou citando esses exemplos para mostrar que aquela visão que a gente tem, né, de hierarquia, ela precisa ser revisitada, e pessoas que trabalham com processos precisam ter esse entendimento de que não basta que o dono da empresa te dê carta branca para você fazer o que você quiser, que você tem que conseguir essa carta branca também de outras pessoas que você nem desconfiava, para que você possa evitar a sabotagem, entendeu? Sim, entendi. Eu também vejo que há uma questão de gestão de pessoas, não é mesmo? Há uma questão do propósito da organização, de um trabalho, obviamente, contínuo com esses poderes, vamos chamar assim, pré-estabelecidos, né? Para que coloque todo mundo também no seu devido lugar, né? Porque e pôr as lideranças em cada um desses setores que estejam, de fato, também do lado da organização e às vezes nem sempre, por exemplo, até no setor educacional, aquela mudança que se pretende implementar é a mudança adequada. Então, eu acho que, vamos dizer assim, a resistência
ela pode ser bem-vinda quando ela vem acompanhada de argumentos que possam dizer assim, olha, a ideia é boa, mas a gente podia fazer de forma diferente. Então, por isso que eu vejo assim que às vezes as pessoas não sabem explicar o porquê que não estão de acordo e se tornam assim, olhando como se fosse uma maçã podre. E às vezes a pessoa não é. Ela simplesmente ela não está conseguindo ou não está tendo oportunidade de expressar por que ela acha que aquela mudança poderia não é tão boa. Ou ela poderia sugerir melhorias na mudança. Então, eu acredito que haja aqui também um trabalho que os gestores da organização precisam fazer com a sua equipe. O que você pensa disso? O conceito de liderança ele é importante, mas ele é muito mal implementado também, muito mal executado. Vou te dar um exemplo sobre isso. É muito comum empresas que têm um funcionário bem sucedido, por exemplo, você tem lá um excelente vendedor. Aí você pega esse cara e coloca ele como gestor dos outros vendedores. O fato dele ser um ótimo vendedor não significa necessariamente que ele vai ser um ótimo líder. Se você falar, por exemplo, dentro do seu território, por exemplo, dentro de uma agência de comunicação e de publicidade, você tem lá uma pessoa que é um excelente designer, um excelente diretor de arte, um excelente redator. A pessoa é um gênio, o trabalho dela é espetacular. Está há muitos anos na empresa, e fala assim, então eu vou colocar ele como gestor, vou colocar ele como líder da equipe dele. Aí vira um desastre, porque essa pessoa não tem habilidade de negociação, ela não sabe dar feedback, ela não sabe escutar, ela não tem empatia, ela é excelente para ficar ali no computador fazendo os trabalhos, os jobs, mas quando se trata de lidar com pessoas, as habilidades são outras, diferentes. E às vezes são com esses líderes que você tem que contar para mudança. E aí eles são rejeitados pela sua equipe. E como se forem eles que forem trazer a mudança para dentro da organização, eles podem rejeitar a mudança porque rejeitam o líder, entende? Sim. E aí, quais são os cuidados que um profissional, né, gestor, enfim, deve tomar para evitar que as pessoas tentem sabotar o seu projeto, esse projeto de mudança? Então, o que eu tenho trabalhado nas pesquisas que eu tenho feito é a importância de você fazer um mapeamento das partes interessadas, das partes envolvidas dentro de um projeto. Então, muitas vezes você gasta muita energia lá estudando o problema. Qual é o problema? Quais são os pontos de dor? Quais são as necessidades do consumidor? E blá blá blá, e pipipi. E aí você mapeia tudo. Só que aí você não olha quais são as pessoas que estão envolvidas. Quais são as pessoas que estão em jogo aqui nessa mudança? Então eu tenho aqui o dono que me contratou, eu tenho aqui esses gestores, eu tenho esses 5 funcionários, eu tenho esses fornecedores externos, são parceiros de fora da empresa, e eles... Quem são essas pessoas? Como que elas estão envolvidas no projeto? Quando eu fizer essa mudança, vou mudar o processo. O processo ele usa essas 5 pessoas, e a partir de amanhã ele vai usar 3. 2 pessoas não vão mais participar do processo. Como é que essas pessoas vão reagir? Então, existem hoje técnicas úteis para você lidar com isso. Por exemplo, uma das técnicas chama-se análise de redes, em que você verifica como que a relação entre essas diferentes pessoas muda com o seu projeto. E, por último, um cuidado que é muito importante você ter para você evitar a sabotagem, que eu considero o mais importante de todos, é as pessoas deixarem de lado a inocência política que elas têm. A gente vive hoje em tempos, né, de estresse, de atrito político, né, esquerda versus direita, o pessoal que defende Lula versus Bolsonaro, blá blá blá. Então isso aí é uma política que gera rejeição nas pessoas. Muitas delas não gostam disso e elas pensam, a partir daí, que todos os tipos de política são ruins. Qualquer política ela é um desperdício, ela gera estresse, problemas, então vamos evitar assuntos políticos, vamos evitar comportamento político. Só que elas não entendem que quando elas tomam essa decisão, essa é uma decisão política. Quando você decide, não vou me envolver com política, isso é política. É impossível não envolver-se, né?
E por que nós precisamos de política, mesmo dentro de uma gestão de mudanças numa empresa? É porque a política ela é necessária para que a gente possa lidar com os conflitos. Em linhas gerais, a gente pode definir o que é política como a arte de gerenciar conflitos, interesses diferentes. E quando você chega com um novo processo, uma nova mudança dentro de uma empresa, você modifica a forma como as coisas funcionam e você afeta os interesses das pessoas. E como que você vai lidar com isso, né? Então, você precisa ter habilidade de negociação, precisa ter habilidades de feedback, precisa ter habilidades políticas também. Existem, inclusive, livros muito legais sobre isso, né? Inclusive um chamado Office Politics, que é da Universidade de Harvard, tem uma capinha amarela, que é muito legal, em que ele fala justamente sobre esse assunto, né? Como você lidar com a política dentro de uma empresa? Como lidar com aquele chefe egocêntrico? Lidar com aquele funcionário que sabota você? Lidar com todo tipo de pessoas dentro de um escritório, né? Então existem literaturas que tratam desse assunto hoje, que são úteis. Realmente é um assunto bastante interessante, acho que demandaria aí um tempo até maior para aprofundar isso, porque realmente é real, é verídico e tem que se ter ferramentas para ajustar tudo isso. Não é um trabalho muito fácil, né? E o que a economia comportamental tem a ensinar, então, sobre os motivos pelos quais as pessoas nem sempre agem desse modo racional ao rejeitar um projeto que você vem falando? Sim. Então, além dessa questão política, né, a questão do poder, existe também essa questão da forma como as pessoas agem, né, achando que o comportamento das pessoas dentro de uma empresa, que esse comportamento ele é racional. A economia tradicional, o pensamento econômico tradicional, antigo, ele acha que o homem é o homem puramente racional, que visa maximizar ao máximo a utilidade, o lucro e assim por diante. Só que na prática a gente vê que as preferências, as opiniões das pessoas, elas são mais influenciadas pelo inconsciente delas e pelas emoções do que por essa tal razão, né? Que é o homem econômico dentro da economia tradicional. Então, qualquer profissional que lide com mudanças precisa entender como que funciona esses mecanismos, né, a forma como as pessoas agem e tomam decisões. Então, para isso eu sugiro que se façam leituras na área de economia comportamental. Existem alguns livros, né? Tem o Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely, tem o Freakonomics, que é um outro livro de economia comportamental muito bom. Sim, muito E bom, tem o melhor de todos, que eu considero que é o livro Rápido e Devagar, do Kahneman, que foi o ganhador do Prêmio Nobel, que se baseia em parte em outro ganhador de outro Prêmio Nobel, que foi o Herbert Simon, na década de 70, em que esses autores, eles abrem essa caixa preta do comportamento humano e mostram por que na hora de implementar as mudanças, as pessoas têm comportamentos que parecem ser totalmente irracionais, do tipo, puxa vida, mas a mudança está levando numa direção melhor e as pessoas não aceitam, elas preferem ficar do jeito como é hoje. Então a teoria da zona de conforto é muito pouco para explicar isso, é bem mais complexo do que parece, e o pessoal da economia comportamental tem feito um excelente trabalho sobre isso. Legal, puxa, muito bom. Obrigada pelas tuas dicas aí dos livros. Vamos lá acompanhar isso aí que é bem bacana. Adquirir e ler, muito bom, conhecimento. E para terminar, Ricardo, qual é o conselho ou os conselhos que você poderia dar para que esses problemas apontados, né, de alguma forma fossem mitigados? O que você diria aí para os nossos ouvintes? Primeiro de tudo, né, as pessoas estudarem a implementação em si. Existem muitos livros de planejamento, mas existem poucos livros de implementação. Então, estudem a implementação. Não existe sentido você ficar gastando horas e horas e horas planejando, né, como vai ser a mudança, etc. Mas você não gasta a mesma energia para planejar a implementação em si. Que ela exige o seu próprio planejamento. Então, existem algumas mudanças que têm sido feitas ao longo dos anos para melhorar isso, né? Por exemplo, livros da área de gestão de projetos, como o PMBOK, adicionaram capítulos
específicos que tratam sobre a questão da gestão das pessoas, gestão dos stakeholders, que é uma coisa que não se dava devida atenção no passado, né? Então, hoje você já tem lá a área 13 de processos, né, sub-área, que trata desse assunto. Porque percebe-se que na hora de implementar isso era uma dificuldade. Então, o meu conselho é, estude implementação, não foque apenas no planejamento e saiba que nenhum planejamento sobrevive ao primeiro soco na cara que você leva quando você vai implementar um projeto. Né? Que vida real é muito mais difícil do que você possa imaginar, e para isso você tem que estar preparado também. Isso, eu também concordo, que às vezes não, sempre, né? Quanto mais a gente estiver preparado, informado, tiver o conhecimento, e obviamente se cercar também de pessoas que nos ajudem nisso, é muito melhor se trabalhar e tocar a vida em frente, né? Sim, com certeza. E a gente, assim, quando a gente tem um certo tempo de experiência na área, a gente aprende isso até por intuição, né? Você começa a se perguntar, cara, mas o que eu estou fazendo de errado? Por que isso não funciona? Alguns anos depois você começa a pegar o jeito e não repetir alguns erros, então algumas coisas você aprende intuitivamente. Mas não precisa ser desse jeito. Mesmo pessoas jovens e inexperientes podem aprender sobre como evitar erros comuns. Isso, perfeito. Olha, muito legal, Ricardo, muito bom. Eu quero te agradecer por essa disponibilidade em participar desse toque e espero vê-lo em breve aqui no Brasil. Tá bom, com certeza vai ser um prazer. Legal. Olha, meus caros ouvintes, espero que tenham gostado desse tema e se tiver algum ponto que não abordamos nesse podcast, mande suas dúvidas através do nosso blog Repertório Marketing Talks. Antes de encerrar, quero lhes fazer um convite. Se inscreva no nosso canal no YouTube e aperte no sininho para receber automaticamente as novidades. Toda semana tem vídeo novo no canal e materiais novos no blog do Repertório Marketing Talks. Um abraço e fiquem bem.